Oi, gente. Eu sei que vocês andam meio chateados porque aqui no Brasil, em geral, é só notícia ruim, confusão, milícias, aparentemente agora espalhadas por todo o país, não é? Inclusive o caso lá no Ceará pode ser que tenha envolvimento de milícias, pelo menos é o que parece, mas a gente não pode também afirmar porque é uma situação ainda em desenvolvimento. Mas para variar um pouco, de vez em quando eu vou fazer vídeos assim para alegrar um pouco o ambiente, né? Nós estamos com uma excelente notícia vindo diretamente das primárias democratas lá nos Estados Unidos. E é excelente para a esquerda no mundo todo, porque se a tendência é continuar o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, Bernie Sanders, que é completamente diferente do resto do Partido Democrata, que é um partido de centro-direita e na economia é bem de direita mesmo, então eu não tenho quem acha que eu nutro simpatia pelo pessoal do Partido Democrata simplesmente não me conhece e não entende nada da minha política, né? Mas tem gente que assiste o canal e que às vezes não sabe dessas coisas. Bernie Sanders disparou na liderança e agora a maioria das pesquisas estão colocando ele com a frente de 10 a 12, em uma pesquisa 14 pontos percentuais na frente de Joe Biden ou Michael Bloomberg, dependendo da pesquisa. Michael Bloomberg e Joe Biden estão praticamente no empate técnico. E ontem teve o debate em Nevada, e eu vou trazer também notícias do debate em Nevada, que foi ótimo para nós da esquerda, que apoiamos um candidato como Bernie Sanders, que é sim de esquerda e que em termos de política externa seria completamente diferente do passado americano. É uma pessoa que é contra a guerra, por uma política externa humanizada, enfim, respeita os palestinos. Quem não conhece a política externa de Bernie Sanders acha que seria mais do mesmo. Enfim, quem pensa isso simplesmente desconhece a política externa de Bernie e eu vou explicar um pouco disso também nesse vídeo. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado para quem quiser virar apoiador e tem links das nossas fontes quando a gente julga necessário, não é? Pois bem, o que foi que aconteceu no debate e por que é uma notícia tão boa? Durante o debate, Bernie Sanders e Elizabeth Warren, principalmente, destruíram Michael Bloomberg. Esse bilionário que está tentando comprar as primárias democratas, injetando uma quantidade absurda de dinheiro, talvez imaginava que iria passear nas primárias. Pois bem, ele chegou a pressionar o partido para mudar as regras para permitir que ele participasse do debate. E embora eu seja contra a participação dele no debate do ponto de vista da justiça, porque candidatos como Tulsi Gabbard, Cory Booker inclusive que eu nem gosto muito, e Andrew Yang algumas vezes não puderam participar do debate porque operavam com as regras antigas. E no meio do jogo, em segmento, eles mudaram as regras, permitindo que Michael Bloomberg, sem doações de pequenos doadores, pudesse entrar no debate. Então, isso foi uma coisa oligárquica, ruim e tal, mas acabou tendo um resultado maravilhoso, porque no que ele teve que enfrentar cara a cara Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar e Joe Biden, eles, principalmente a Elizabeth Warren e o Bernie Sanders, esmagaram o Bloomberg. Esmagaram o Bloomberg mostrando, por exemplo, que ele tem um histórico de assédio sexual, que ele fez campanha para republicanos, que ele tinha políticas racistas, sim, políticas racistas, na cidade de Nova York, o Stop and Frisk, que prejudicavam fundamentalmente afrodescendentes e latinos, homens afrodescendentes e latinos. Então, Elizabeth Warren e Bernie Sanders acabaram com Bernie, ou com Bloomberg. Bloomberg foi detonado por eles, né? E eu acredito que se isso continuar por mais um pouco no ciclo das notícias, isso tende a dificultar e muito a ideia de que Bloomberg continuaria crescendo nas pesquisas. E as boas notícias para a esquerda não acabam aí. Bernie Sanders, em uma pesquisa mais recente, está liderando Nevada, que é o próximo estado das primárias, por uma margem agora significativa. Ele está na casa ali dos 27, 28%, enquanto o seu mais próximo perseguidor está na casa dos 17%.
né, que é o Joe Biden, que pode ser que inclusive continue caindo e que termine a Nevada com números até piores, porque a campanha de Joe Biden está se esfacelando, está sem dinheiro, enfim, está numa situação muito ruim. E Bernie Sanders está se aproximando na Carolina do Sul, que é o estado depois do Nevada, e está cada vez mais se posicionando com muita força na Super Tuesday, que vai acontecer em março, em que muitos estados americanos vão votar ao mesmo tempo. No início das primárias são alguns poucos estados, um de cada vez. Depois chega um momento que vários estados votam ao mesmo tempo, na chamada Super Tuesday, né? Então, é isso aí. Notícias boas de todos os lados, lá nas primárias democratas. Queria falar um pouquinho sobre o Partido Democrata e por que eu não tenho simpatia pelo partido. O Partido Democrata, ele tem um grupo dominante, que eu chamaria dos democratas corporativos, que especialmente depois da vitória de Bill Clinton nos anos 90, se tornaram absolutamente dominantes e com a perspectiva dentro da economia bem de direita. E fazem acenos identitários a gays, a negros, a latinos, política de imigração, mas em termos de política financeira, política econômica, absolutamente de acordo com a agenda predominante do Partido Republicano, e em termos de política externa, guerra e interferência, também concordando. Então, são terríveis, né? São os democratas corporativos têm uma política externa de ataque de drones, de conflito armado. Às vezes eles são mais moderados do que os republicanos, né? Porque os republicanos caminharam para uma extrema-direita reacionária quase lunática. Aliás, talvez, como diz Noam Chomsky, a organização política mais perigosa do mundo seja o Partido Republicano nos Estados Unidos. Eu acho que o Chomsky tem uma boa dose de razão quando ele diz isso. Até porque a mudança climática é a principal questão do mundo e os republicanos inventaram de negar a existência da mudança climática, então eles estão sendo um empecilho para uma das frentes de luta mais importantes da humanidade. Então, a acusação de Chomsky faz todo sentido. E então, por essas razões, eu nunca tive muita simpatia pelo Partido Democrata. O Partido Democrata não é um partido de esquerda. O Partido Democrata do lado dos Estados Unidos. Os republicanos são ultra-reacionários e o Partido Democrata, assim, se nós formos bem generosos, é um partido de centro-direita predominantemente. No entanto, existe uma ala dentro do Partido Democrata que se chama ala progressista, e essa ala progressista ela tem pessoas com algumas características mais de esquerda. Também a ala progressista tem gente que não é tão de esquerda assim. Eles acham lá nos Estados Unidos que esses progressistas são de extrema esquerda, mas se nós pegarmos o espectro da política mais ou menos no mundo, eles não estão bem na extrema esquerda, não. Eles estão no que seria social-democracia e tal, alguns, não todos. Bernie é justamente aquele, entre esses progressistas, que está mais à esquerda, defende coisas como o que eu defendo, fortalecimento de cooperativas, democratização dos espaços de trabalho, aumento do poder do trabalhador nas grandes empresas, defende sistemas universais de saúde, de educação, defende tributação progressiva sobre empresas, grandes corporações, sobre indivíduos super ricos. Quer dizer, a agenda do Bernie Sanders é, sei lá, 90% da minha agenda, 95% da minha agenda, é por aí, assim, eu teria muito poucas divergências com Bernie em praticamente todos os assuntos. Eu tenho dificuldade de pensar qual assunto que a gente teria divergência, porque mesmo em armas, ele também é como eu, que defende uma regulação extrema e banir armas de assalto. Eu estou com ele, mas não sou pelo banimento completo das armas, e sim por uma regulação bem rígida e por banimento das armas de assalto, né, que são metralhadoras e tal. E a política externa dele é muito semelhante à minha, política ambiental também. Então, tem muita unidade. E Bernie, ele não é primeira coisa que vocês precisam compreender,
e os democratas não param de dizer isso sobre Bernie, Bernie não é um democrata. Mas no caso dele, que ele tem sido sempre um congressista independente, no caso dele, longe de ser uma crítica, quando os democratas lá falam isso nos Estados Unidos, estão querendo criticar ele. Mas na verdade isso é um mega de um elogio, porque ele foi prefeito, congressista e senador independente pelo estado de Vermont. E ele foi prefeito 4 vezes da cidade de Burlington, a principal cidade de Vermont. Inclusive, tem uma gestão como prefeito elogiadíssima. Cada vez que ele se candidatava à reeleição, o apoio dele e o respeito dele junto à população aumentava. Então não é... Muita gente faz a comparação aqui no Brasil com o Eduardo Suplicy e com figuras assim, que a gente poderia até dizer que tem algumas semelhanças. Mas Bernie tem a gestão bem sucedida, com várias reeleições no executivo, como início da carreira dele. O que definiu o sucesso eleitoral dele foi o sucesso dele no executivo. E depois de um mega sucesso do executivo, ele foi para o legislativo, congressista, depois senador, e se tornou o congressista independente, senador independente com mais tempo de congresso na história dos Estados Unidos, em toda a história. E, enfim, estava na vanguarda da defesa do meio ambiente, direitos LGBTQ, defesa dos direitos civis, defesa de sistemas universais de saúde, de educação, há muito tempo. E, além disso, defendendo movimentos libertários e movimentos de esquerda na América Latina. Ele, por exemplo, falou contra o escândalo Irã-Contras e defendeu o regime sandinista na Nicarágua. Inclusive, recebeu muitas críticas nos Estados Unidos por causa disso, mas teve coragem de fazer isso. Ele foi para a União Soviética e, embora não fosse autoritário e não concordasse com o autoritarismo da União Soviética, ele disse que tinham coisas boas. E ele lembrou, por exemplo, que o primeiro sistema universal de saúde surge justamente na União Soviética. Então, ele se solidarizou ao longo da trajetória dele, mesmo sendo um judeu, com o povo palestino, e recentemente falou sobre a importância do povo palestino ser respeitado e que os Estados Unidos tinham que ter uma política em relação a Israel que respeitasse o povo palestino, de apoio a Israel, mas de condicionar esse apoio a também Israel não fazer assentamentos ilegais e tudo mais, e dialogar com o povo palestino. Você achar um outro político do Partido Democrata com essas posições, você não vai achar. Você não vai achar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, assim, e ele defende hoje, por exemplo, uma política de redução do arsenal nuclear americano, de diminuição do investimento americano na defesa e no setor militar, porque os Estados Unidos já gastam mais do que qualquer outro país do mundo, mais do que 2 vezes todos os outros países do mundo combinados. É uma coisa assim louca o que os Estados Unidos gastam em defesa, e ele defende uma redução. Então Bernie Sanders tem uma política externa que ela faz um curto-circuito na cabeça de parte da esquerda brasileira, que tem um anti-americanismo muito grande. Porque boa parte da nossa esquerda brasileira, de uma forma até justificável, eu entendo, tem um anti-americanismo muito grande, porque os Estados Unidos é o quê? Os Estados Unidos é o país que patrocinou golpes em toda a América Latina e pelo mundo todo, botou ditadores violentos no poder, ajudou a retirar do poder o Mossadegh no Irã, e lançou o Irã numa aventura do Shah, e depois isso acabou culminando na Revolução Islâmica lá. Então, os Estados Unidos tem muito sangue e tem muitos erros e tem muito autoritarismo em sua história. Então é compreensível o ceticismo da nossa esquerda. Mas uma coisa é ser cético, outra coisa é ser sectário e intransigente. Uma esquerda que me escuta, que escuta as evidências sobre Bernie e que ainda assim se recusa a compreender como ele representa uma coisa completamente diferente do que tem sido o normal do Partido Democrata, é uma esquerda que não está sendo mais cética, porque está tendo acesso à informação. É uma esquerda que estaria sendo intransigente, sectária, incapaz de aprender com as experiências
e com o legado que Bernie Sanders está trazendo, não para o Brasil ou para os Estados Unidos, mas para o mundo. O mundo inteiro tem muito a aprender com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Especialmente todos os movimentos progressistas espalhados pelo planeta Terra. A forma como ele articulou sindicatos, movimento feminista, movimento LGBTQ, movimento negro, movimento ambientalista. Muita gente fala aqui um confronto entre a questão de classe e as questões identitárias. Bernie resolveu esse problema lá nos Estados Unidos. Ele conseguiu uma articulação na época que ele era prefeito de uma cidade no estado de Burlington, que é a maior cidade do estado, mas não era nem uma cidade tão grande assim. E ele conseguiu fazer isso. Uma estratégia que eu não vou ter tempo aqui de explicar. Mas eu explico em parte em outros vídeos anteriores sobre Bernie. Além disso, de unificar esses movimentos, ele conseguiu ser extremamente efetivo em um congresso cheio de gente comprada por interesses das grandes corporações empresariais. Fez auditoria do Fed. Ajudou a que o Obamacare tivesse mais centros de saúde. Se tornou o chamado rei das emendas, porque se tornou político com mais emendas. E tem até emendas que ele participou, que ele não teve o nome creditado, porque ele sabia que o nome dele iria dificultar a aprovação da emenda. Então ele tirou o nome da emenda e botou um outro, convenceu um outro congressista a colocar um nome, às vezes até congressistas republicanos, para poder a emenda ser aprovada, porque para ele o que importava não era o nome dele estar lá, mas a emenda ser aprovada e isso ajudar o povo americano. Ele conseguiu, por exemplo, com John McCain, negociar uma ajuda aos veteranos de guerra dos Estados Unidos sem precedentes na história americana. E sabe por que muita gente não sabe de todas essas conquistas e desses feitos extraordinários? Porque ele se declara um socialista democrático e porque ele tem posições que assustam o establishment americano e a mídia. Então a mídia nunca dá crédito para Bernie. A mídia sabota ele o tempo todo. A ABC, nesse último debate, no pré-debate, fez uma coisa das coisas mais vergonhosas que você pode imaginar. Assim, um puxa-saquismo quase que doentio em relação a Michael Bloomberg. E quando falam de Bernie, é sempre de forma crítica, dura, inventando coisas, narrativas mentirosas. A mídia corporativa americana, junto com o establishment republicano e democrata, faz de tudo para destruir Bernie. E nunca lembra de nada do que ele fez e dos seus méritos. Porque fazer isso faria o americano médio ver que Bernie Sanders é diferente de tudo que veio antes. Bernie Sanders recupera assim um pouco da tradição do Franklin Delano Roosevelt, do Lyndon Johnson, em termos de política externa, política interna, no caso do Lyndon Johnson. Recupera um pouco de uma pessoa que não foi presidente dos Estados Unidos, mas foi importante, o Eugene Debs. Recupera, em grande medida, Martin Luther King. Então ele pega, assim, uma tradição americana de luta popular. E ele tem a influência de todo esse passado que já existiu nos Estados Unidos. Mas ele combina todo esse passado com a defesa de ideias progressistas e de esquerda do presente, desenvolvidas por economistas e por pessoas ligadas à ciência no momento atual. Isso torna Bernie um candidato único, não só na história americana, esquece a história americana. Eu sou uma pessoa que estudo política, não sei se vocês sabem, eu fiz mestrado, doutorado pesquisando política, partidos políticos, e sou curiosíssimo com relação à história mundial em relação à política. E eu arrisco dizer que um político como Bernie, ele é raríssimo na história mundial. Esquece, não é a história americana. É uma trajetória política muito incomum. Muito incomum. Ainda mais por ter adquirido sucesso. Porque ao longo da história, pessoas que apareceram como Bernie, em geral, elas foram eliminadas. Né? O caso do próprio Martin Luther King, né? Foi eliminado. Né? E quem se aproximou disso, tipo Bob Kennedy em um determinado momento, também foi eliminado. E tanta gente, lideranças desse tipo, no pensamento libertário de esquerda, então, na época da União Soviética, Stalin tratou de fazer a limpa lá.
E você pode pegar em outros países, a situação é muito semelhante. Mas eu quero terminar esse vídeo com essa nota positiva e dizer para vocês que eu não sei se ele vai ganhar. Mas nesse momento que eu estou falando com vocês, a situação está muito boa e dá esperança sim que isso venha a acontecer. Eu ainda tenho medo de algumas coisas, receio. Medo talvez seja uma palavra equivocada. Mas receio do Partido Democrata trapacear, dos outros candidatos se unirem em uma candidatura única para tentar derrubar Bernie. Enfim, de na hora da votação, se ele não conseguir, ele conseguir uma pluralidade de delegados, mas não conseguir mais do que 50%, que os superdelegados tirem a indicação de Bernie, e isso vai destruir o Partido Democrata. Eu tenho receio que na hora da eleição contra Trump, parte dos eleitores mais velhos, mais idosos, de mais de 55 anos, eles consigam ser assustados a não votar em Bernie com o medo vermelho. Embora eu ache isso não muito provável, pode acontecer. Então, eu ainda tenho muitos receios. Eu tenho até receio em relação ao atentado à vida de Bernie Sanders, porque eu acho que essa possibilidade, vendo a história americana, é absolutamente real. Lamentavelmente. Seria um cenário assim de pesadelo se isso acontecesse. Mas apesar de todas as minhas ressalvas, apesar de todos os meus receios e preocupações, nesse momento atual, eu tenho que dizer para vocês, as notícias são muito boas. As notícias que vêm das primárias americanas. E a gente tem que pegar a notícia boa política em qualquer lugar do mundo quando ela chegar e a gente repercutir. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, as notícias boas têm sido poucas. Teve a greve recentemente dos petroleiros, que agora vai suspender a paralisação para poder negociar. E vamos ver o que é que vai resultar a negociação. Né? E que bom que eles vão negociar e tomara que eles consigam muitas conquistas e proteger o patrimônio nacional. E se isso acontecer, vai ser uma notícia excelente para o Brasil também. Mas vamos observar. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. O vídeo ficou bem longo, mas enfim. Era isso, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.